aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. Como a gente sempre fala de colecionismo, sempre um monte de assunto a respeito de colecionismo, ou de itens, ou de avaliações de compra, ou como colecionar, como fazer estante, por aí vai, né? Então hoje, conforme eu prometo eu sempre pego alguma coisa aqui para mostrar para vocês. E eu peguei agora quem? Olha aí, Gangue da Demolição, os maiorzinhos e seus filhos. É brincadeira. Esses maiores da coleção Marvel Legends e os menorzinhos da coleção Marvel Universe. Os maiores devem ter aí seus 20 centímetros e os menores em torno aí de 11, mais ou menos. Podemos até pegar aqui uma régua, já que surgiu o assunto. Vamos ver aqui para dizer com precisão. Olha, estou bom nisso, 11,5 centímetros e aproximadamente, não é? Esse maior 19 e um pouquinho, né? Quer dizer, chutei ali bem próximo. E é claro, né? Depende se a perninha está um pouquinho dobrada ou não, coisa desse tipo. Mas vou mostrar para vocês cada um deles e apresentar o que é a Gangue da Demolição. São personagens que eu gosto muito, mas que, curiosamente, eu não li muitas histórias deles. Mas a primeira vez que eu vi a Gangue da Demolição, pô, achei um barato. Quando eu vi os bonecos, então, pô, eu comprei assim de cara quando foi lançado. Eu acho que muita gente gosta, porque sempre que sai itens ou coisas a respeito da Gangue da Demolição, os itens vendem logo, esgotam logo e se tornam mais raros também. São itens normalmente bem caros. Essa coleção aqui é uma coleção bem cara, tanto da Marvel Legends quanto da Marvel Universe. E eu acho que isso se dá não é nem por uma questão só de tiragem dos itens, eu acho que é porque a galera gosta muito. A Gangue da Demolição, ela é chamada de Wrecking Crew. E a primeira aparição deles foi em Defenders, número 17, de novembro de 1974. Tem tempo, né? E, assim, a primeira aparição foi contra os Defensores, e ali apareceu o Luke Cage também. E eles enfrentaram assim vários heróis. Punho de Ferro, Homem-Aranha. O universo da Marvel tem isso. Os heróis e os vilões interagem muito. Então, às vezes, você colocar um herói que... Ah, não, mas esse aqui é dos Vingadores. Não, um monte de heróis já fez parte dos Vingadores. Já enfrentaram diversos vilões de outros universos, que de repente é do universo do Homem-Aranha, a princípio. Então isso tem muito na Marvel, isso enriquece muito. Mas assim, a Gangue da Demolição brigou muito, ficou muito marcada por lutar muito contra o Thor. Então assim, é interessante, as histórias que a Gangue da Demolição luta contra o Thor são bem interessantes também. Então eu vou apresentar esses personagens aqui que foram criados pelo Len Wein. Tomara que eu esteja pronunciando corretamente. Mas vamos lá. Vamos ao primeiro aqui. Não, vou deixar esse aqui por último, porque eu acho que é o que a galera gosta mais. E depois eu vou até contar um negócio sobre ele. Vamos aqui então ao primeiro, que é o Ariete, chamado de Bulldozer. Que, na minha opinião, se vocês compararem os corpos deles, eles são bem próximos aqui em termos de escala, de tamanho, né? E esse aqui talvez seja aparentemente até o mesmo corpo base. Mas eu acho, aí você deixa a sua opinião nos comentários, que esse boneco aqui de todos deveria ser o maior. Eu acho que ele é mais maçudo, deveria ser mais maçudo. Mas é um boneco muito bonito também. A parte aqui que ele tem de metais aqui, né? Do capacete, tudo, as proteções. Está muito bem pintada, muito legal. Nós vamos comparar depois
com o item da Marvel Universe. Esse aqui é um Marvel Legends, cerca de 19 centímetros, conforme eu falei. Tá aqui o Bulldozer, que é o Ariete. Vou aproximar aqui para que vocês possam ver a face dele, a parte de baixo das pernas. Muito bem feitinho. Eu sou amarradão nesses bonecos, cara. Apaixonada. Muito legal. Vou apresentar para vocês o filho dele, que é da Marvel Universe. Nós medimos aqui, deu quanto? 11,5 mais ou menos, né? Eu achei até que eles tivessem uns 10, mas de repente são personagens um pouco maiores do que outros Marvel Universe, mas nem tanto assim. Aí aqui está ele. Vocês podem ver que a parte de metal bem diferente daquela lá. Aqui é um prateado, não é? Aqui de pertinho, para que vocês possam ver. A parte de baixo também. E agora um ao lado do outro. Aqui, se vocês quiserem ter uma ideia de proporção, como esse aqui é bem menor, não é? E aqui a parte de face. E vamos ao próximo, que é o Pile Driver Bate-Estaca, que na coleção Marvel Legends vem com essa massa. E essa massa aqui, se você... é uma dica, posso até mostrar depois. Se você colocar na mão do Homem Absorvente, fica certinho, cara. É a mesma pintura, a mesma coisa. E é bem legal. Eu acho que veio como um item extra, assim. Aqui a face dele, né? A parte de baixo. A parte de trás. Tem uma pintura bem legal. Assim, para um item rasgo, né? A Toys Biz é que fazia muito isso. Mas ele... os primeiros rasgos eram muito chapados. Ainda tem... Parece que eles... algumas coisas, às vezes, voltam, né? Não evoluem, né? Então, eles voltam atrás. Mas seria interessante ter sempre essa pintura como tem nesse aqui. Vou até botar o rostinho dele para frente. Esse da Marvel Universe. Tá vendo? A mesma tipo de pintura. Vamos colocá-los lado a lado. Marvel Legends. Marvel Universe. Bem menorzinho, né? Aqui a parte de face. O próximo é um personagem que a galera gosta muito, que é o Massa, o Thunderball. E aí sim, ele vem com uma massa. E é um boneco muito bonito, assim, nas mãos. Ele realmente é muito bem feito, muito bacana. É um boneco grande e que fica bem legal. Aqui aproximar ele de vocês para que possam ver a face. Parte de baixo das botas. A bota ela é detalhadinha, estão vendo? Embaixo. Parte para encaixar uma base, alguma coisa assim. Uma pena esses bonecos não vêm mais com encaixe nas costas, para você encaixar uma base nas costas. Então, às vezes, você quer colocar só um boneco voando assim em cima, né? Vamos dizer, vou colocar ele saltando, batendo com a massa. E aí você não tem a possibilidade. Aí você tem que usar aquela outra base que agarra na cintura do boneco, que às vezes não fica muito bonita. Ainda mais um boneco desse tem um certo peso. Quando ela agarra aqui, ela tem que agarrar bem. Mas bem legal, né, o boneco. E vamos ao menorzinho da Marvel Universe. Fica aí, rapaz, não vai cair não. Vamos lá. Vou colocar a massa aqui na mão dele. Tá difícil. Foi. Aqui, nosso Thunderball massa da Marvel Universe. Muito bonitinho também, né? Olha só, mais de perto. Parte de trás também.
São itens que eu realmente sou apaixonado. Realmente eu gosto demais. Aqui os dois lado a lado, diferença de altura e a face aqui dos dois. Bem legaisinhos, né? E vamos ao último, que é o Destruidor, que dizem assim, aí você deixa a sua opinião nos comentários, que é o personagem da Gangue da Demolição que as pessoas mais gostam. Eu, assim, realmente ele tem cores assim legais que combinam, né? Aquela roupa que prende aqui na lateral, ele tem todo na cabeça aqui, né? Tem todas aquelas marcas. Eu acho bem legal a arma dele, que é um pé de cabra, é muito legal. Realmente é um personagem bacana. Vou mostrar para vocês e falar uma coisa a respeito. Aqui o Destruidor. Olha só como é legal o pé de cabra, cara. Muito bem feito esse pé de cabra, né? Muito legal. Ele tem também assim uma pintura muito interessante, muito bacana. Aqui a face dele. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem uma série de marquinhas aqui na balaclava dele, né? Bem legal. Aqui o que eu falei da roupa, né? Que prende na lateral do peito. As botas também detalhadas embaixo. A parte de trás do item. Então eu vou contar um detalhe a respeito dele. Esse item aqui, existe uma falsificação que você vai encontrar normalmente em sites chineses. Como eu já contei aqui para vocês em vários vídeos, conforme eu disse, eu falo de colecionismo de uma forma muito abrangente. Então, às vezes eu estou falando sobre um assunto, um item que você nem coleciona. Estou falando de Playmobil, estou falando de Falcon, estou falando de Eagle Moss, estou falando de Star Wars, qualquer coisa do universo do colecionismo. E eu falo a respeito de um detalhe que você tem que prestar atenção nos itens e tudo mais. Eu dou sempre uma pincelada sobre um assunto de colecionismo em quase todos os meus vídeos, se não em todos, e que vale para tudo. Então existem vários níveis de falsificação. Existem falsificações que são do mesmo nível do original. Existem falsificações que chegam a ser melhores do que do que o item original, e existem falsificações que descem a ladeira. Aí você vai ter ali bem próximo, aí você vai ter num nível médio, aí você vai ter num nível lá embaixo. Eu nunca tive a falsificação desse item em mãos. Se você tem a falsificação desse item, se você até deixa nos comentários, mas aí seria legal você deixar nos comentários se você tiver esse item original para ter um comparativo. Mas pelo que eu vi de fotos, a falsificação desse item aqui é de média para baixo. Então é uma coisa assim, principalmente a parte de articulações é bem fraca. Então é uma coisa, se você for comprar como uma diversão, agora é chato comprar esse e não ter os outros também. E aí fica uma coisa que eu vou mostrar também nesse vídeo, que outra coleção deixou a desejar nesse aspecto. Inacreditável, mas aguarda aí que eu vou mostrar. E vamos ao Marvel Universe, que é o menorzinho. Aqui também. Muito bem detalhadinho, muito bem feitinho. Tem até um rosto com a boca assim, tá bem pronunciada, né? A raiva dele, como no outro ali. Estão vendo? Muito desses itens, inclusive, vocês podem reparar que é uma coisa muito interessante. É outro assunto sobre coleção. Cada assunto que eu abro desse dava para fazer um outro vídeo, mas eu não me importo não, eu vou falando.
Porque tem o pessoal aí, né, que faz vídeo se preocupa. Ai meu Deus, o que que eu vou falar no próximo vídeo? E guarda determinadas coisas para ir falando em outros vídeos. Eu saio falando porque não estou preocupado com nada aqui. Se tem ganho, se não, eu vou falando. Mas tem uma coisa muito interessante. Você pode reparar em muitos dos itens que é o seguinte: das figuras de ação. O cara faz nessa escala aqui um projeto em 3D que depois ele reduz para fazer o mesmo boneco. Obviamente existem adaptações que você tem que fazer no programa na hora de modelar o boneco, quando você muda de escala. Normalmente da escala maior para menor, mais fácil. Agora você ampliar é mais complicado, porque o nível de detalhamento tem que aumentar junto com a figura. Então você pode pegar facilmente vários itens. Eu comecei a reparar isso quando lançaram os icons. E naquela época as impressoras de 3D nem se fala, quase não se falava a respeito. Se falava assim como algo distante. Hoje já se popularizou muito. E é o grande, pô, eu já falo isso, ó, pro pessoal aí aí do colecionismo, muito antes de ter canal, já há anos que eu falo sobre isso, que o grande futuro do colecionismo são as impressoras 3D. Uma época eu ia até fazer um curso voltado a figuras de ação de 3D, isso já tem muito tempo. Eu acho que esse curso nem existe mais, eu nem lembro mais o nome. E era algo voltado para isso. Então você pode reparar. Não estou dizendo que seja o caso desses itens aqui não, talvez nem seja, acho que não mas eu lembrei desse assunto porque eu já vi que muitas figuras de ação, elas têm 2, 3 escalas diferentes e você vê que é o mesmo projeto. Isso é muito interessante observar. E vou mostrar o último item, ainda tem um, calma, que foi uma falha dessa coleção. Vou pegar ele aqui. E o que que é? Rapaz, tem um rapaz que falou: Bruno, você tá falando demais de Eagle Moss e tal, para com isso. Cara, é o que eu tenho comprado no momento, é o que eu tô empolgado no momento. Faz parte, também falo de outras coisas, só que é aquilo, de repente não é o assunto que você gosta, mas é o assunto que muitas outras pessoas gostam. Eu não posso falar somente de um assunto que uma determinada pessoa gosta, eu procuro falar sobre muitos assuntos. Então eu falo de Star Wars, eu falo de Playmobil, eu falo de Falcon, eu falo de Eagle Moss, e é DC, e é Marvel, e é sei lá o que mais. Comandos em Ação, Turma da Mônica. Tô olhando aqui e apontando, e Star Wars Vintage, miniaturas, já falei um monte aqui de miniatura, um para 43, um para 64, um para 36 e um para 18, já mostrei miniatura de Fórmula 1 e assim vai. E assim, de repente, em determinado momento, eu falo mais sobre um determinado assunto que de repente é aquilo que eu estou comprando mais, aquilo que eu estou montando naquele momento. Mas, pô, tô sempre falando sobre outras coisas, como estou falando sobre isso aqui. Então é aquele momento, assim, mas no meio, de repente você coleciona Playmobil e eu estou falando de Eagle Moss, mas ali no meio você pode ver que eu dou sempre uma dica. Eu estou sempre dando dica de colecionismo, um monte de dicas, para justamente ajudar você a montar a sua coleção. Várias dicasinhas no meio dos. É só você ir captando aquilo, captando a mensagem, né? Captei aqui, honorável guru. Então, assim, você ir captando essas coisas e utilizando na sua coleção. Então, falando de Eagle Moss, aqui está ele, o destruidor da Eagle Moss, uma peça de chumbo. Chumbo é forma de falar, uma peça de metal, é uma liga, aqui com o pé de cabra dele. É uma peça bem pesadinha e tudo. Aqui a mesma coisa, a boca aberta, né, com raiva. Uma peça bem legal, bem bacana. Ela é um pouquinho mais alta do que as demais, vamos dizer, se você pegar um ser humano de 1,80 m como referência, se bem que na Eagle Moss não dá para ter essa referência
precisa, porque alguns fogem, dizem que Eagle Moss é 1 para 21, mas alguns fogem completamente da escala. Agora, você vai me dizer, então me mostra os outros aí, né, da gangue da demolição da Eagle Moss. Aí tem aquele efeito que o youtuber põe, né, daquele grilinho, né, cantando. Prr, prr, prr. Não tem, meu amigo. Inacreditavelmente não tem. A Eagle Moss não fez. Agora, eu sempre me pergunto o seguinte: será que ela não fez ou ela faliu antes de lançar isso no mercado? Porque é inacreditável, cara. A Eagle Moss fez 200 figuras normais da linha normal, mais um monte de figuras especiais, e todo mundo sente a falta de um monte de personagens. Não é a mesma coisa com a DC. Eles fizeram 120 figuras da DC, mais especiais, mais os especiais. E, cara, muita gente não coleciona várias dessas figuras da DC, porque são personagens não tão importantes no universo da DC. Na Marvel, cara, assim, faltou espaço. Então, não sei, eu espero, eu rezo que uma empresa compre a Eagle Moss e siga com essa linha, né? Seria muito interessante. Não sei se vai acontecer, não sei se vai acontecer pelo seguinte: eu vi que a Eagle Moss teve muita dificuldade na venda dessas figuras. E talvez até por isso tenha ido à falência. Não são figuras que são até populares, porque foram para as bancas de jornal não só no Brasil, mas em vários outros países até. E vários é exagero, em alguns outros países. E, digamos, popular no sentido de que a pessoa não precisa acessar uma loja para ser um colecionador, ter o interesse de entrar numa loja para comprar. Ela está passando na rua, ela vai comprar um jornal e aí ela olha para aquilo e diz: caraca, quando eu era criança eu lia quadrinhos e tal, e de repente começa a colecionar aquilo a um preço que eu acho que quando foi lançado era R$ 37,90 o preço. Um valor razoável, vamos dizer assim. Nem todos podem comprar isso, mas vamos dizer assim, é uma coisa que saía a cada 15 dias, se eu não me engano. Então é uma coisa que você podia ir colecionando. Talvez para um colecionador que tenha muitas coleções, por exemplo, eu tenho muitas coleções abertas, muitos temas, muita coisa. Eu vou de selo a cartão telefônico, sei lá, tem até outras partes aqui de cédulas e moedas, e comandos em ação, e Star Wars, e miniaturas, e sabe, eu me interesso por tudo, eu gosto do colecionismo de uma forma ampla, tudo me encanta no colecionismo, eu acho lindo colecionar, eu acho um grande barato. Então, assim, de repente, para uma pessoa que coleciona muitas coisas, fica pesado. Mas principalmente as especiais ali, as primeiras especiais, eu não me lembro o preço, mas eu acho que era R$ 99,90. Não me lembro o preço exato, mas eu acho que era nessa faixa. Depois foi subindo muito. Depois foi assim para 67,90. Obviamente eu já estou falando mais à frente, 67,90, 69,90. Não sei nem se foi além disso, mas começou a ficar mais pesado, né? Tudo encareceu. Então, assim, é uma coleção, mas para o cara que faz somente isso, para o cara que está passando na banca de jornal e diz: pô, eu li aquilo, eu vou colecionar, dá para fazer tranquilo. Assim, obviamente, dependendo aí da condição da pessoa, mas a princípio dá para fazer numa boa. E isso ser popular tem um aspecto bom, mas também tem um aspecto ruim. Primeiro, a tiragem, apesar de serem edições limitadas, vem até escrito aqui embaixo, eu estou sem óculos, mas vocês podem ver que tem uma numeração. Estão vendo ali? Tomara que tenha, porque eu estou sem óculos e estou chutando que tem uma numeração aqui, mas tem. Essa numeração é porque esses são itens limitados. E aí você imagina, pô, mas é uma coisa que vai para o mundo todo.
Então deveria, né, não haver uma dificuldade de venda, mas aparentemente houve. Havia muito acúmulo de peças na Eagle Moss e mesmo jogando os preços lá embaixo, a Eagle Moss não conseguia vender determinadas peças. E aí, creio eu que por conta disso também faliu. Então eu não sei se outra empresa assumiria a Eagle Moss para lançar o mesmo tipo de produto. Talvez numa tiragem menor, mas aí encarecer muito. E o bacana disso é ser uma coisa mais popular. Então eu não sei. Ao mesmo tempo, essa falência da Eagle Moss, não só a falência, mas muitos desses itens, até bem antes da falência, se tornaram raros. Às vezes itens queridos, às vezes itens que não tiveram uma distribuição boa em determinados países. Então, às vezes, um item é raro no Brasil, mas não é raro nos Estados Unidos. Às vezes, um item que é raro lá não é aqui. Tem vários exemplos disso, né? A gente vê, por exemplo, algumas figuras da Marvel Legends que vieram para cá numa quantidade razoável, lá fora são mais raras. Então tem um pouco disso, mas seria um grande barato se eles dessem continuidade e completasse, né, essa coleção desses personagens da Eagle Moss. Então tá aí, gente, conforme prometido, sempre algo mostrando figuras de ação também, não só avaliações de compra ou assuntos mais amplos sobre colecionismo, de montar estante ou tornar a coleção autossustentável, as coisas mais amplas possíveis eu falo aqui. É colecionismo de uma forma muito ampla, muito completa e tem assunto para a gente tratar. Nossa, não, mas assim é bem... E eu não consigo chegar na parte dos selos, que é aquilo que eu considero minha coleção principal, né? Mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Um beijo grande da alegria.